vivo? Aos vivos, galerinha de boa na Lagoa. Estamos de volta, direto do estúdio 2? 2? Para todo segundaço, galerinha do segundão. Você de Coronel José Dias, CJD, do Inocêncio, DI, alô Tia Marlene, alô Pajeú, Ribeiro Gonçalves, Santa Luz. Você que nos assiste também pela plataforma. Vai mandando aí no chat os comentários, as críticas, complemento. Tio, esqueceu de falar isso. E claro, estão em dívida comigo que eu perguntei o que é o direito de habeas corpus, galerinha. Direito, será que ainda existe o direito de habeas corpus? Pesquisar para ver. Olha que foi criado na Idade Média, velho. Lá na Idade Média, tradição jurídica inglesa. A Inglaterra é um país de tradições ainda hoje, muitas. Vamos pegar a canetinha. Olha aí o Rei Charles querendo copiar o rei da França, o Luís XIII. Depois vão querer copiar o Luís XIV. É, velho. Deu pra ver que a pose, a pompa, o bigodinho, o cavanhaque, estão querendo copiar o rei de lá, François. Que era um rei absolutista, viu? Era o rei absolutista, o 13, o 14 também. A petição de direitos. Linda petição de direitos. Documento constitucional que estabelece liberdades específicas do assunto que o rei está proibido de infringir. Nossos súditos herdaram essa liberdade de que não deveriam ser obrigados a contribuir com nenhum imposto, talão, ajuda ou outro encargo semelhante, não estabelecido por consentimento comum no parlamento. Ou seja, nós não somos obrigados a pagar imposto se o parlamento não criou eles. Ah, papai! Olha os caras levantando o couro contra o rei, viu? Eita, rapaz. Petição de direitos. Em 40, começou uma revolta no norte da Escócia, no norte da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, melhor dizendo. E essa revolta... Tio, por que é Grã-Bretanha? Eu vou desenhar aqui, mais ou menos, ó. A Inglaterra tem País de Gales, vermelhinho aqui, ó, País de Gales. Tem o Reino de La Inglaterra, Reino da Inglaterra. Tem a Escócia, a terra do uísque. Ah, a terra do uísque escocês. E tem a Irlanda do Norte. Esses 4 pedaços bem aqui, com o País de Gales, formam o Reino Unido da Grã-Bretanha. Reino Unido da grande ilha da Bretanha, dos bretões. Teve uma revolta no norte, os escoceses estão indignados porque o rei Charles estava tentando impor o anglicanismo e eles eram presbiterianos. E eles disseram, sabe o quê? Nós não aceita não. Nós não aceita não. Ah, papai! Nesse cenário, forçado pela circunstância, o rei decidiu reabrir o parlamento. Estava fechado de 1628 até o ano de 40, ao longo período de recesso. Qual é a ideia do rei? Eu preciso de real para fazer a guerra. Ah, papai! Toda vez que você precisar de real, você faz imposto, velho. É o mais fácil para o governo. Aí o parlamento reunido disse, beleza. Nós até pode te dar real, emprestar, arranjar. Mas exigimos que você respeite a petição de direitos. Ah, papai. Fim do chip money, execução de assessores corruptos do rei, expulsar os bispos da igreja anglicana da Câmara dos Lordes, proibido de manter um exército de forma permanente. Não está em guerra, como é que o exército está atuando esse tempo todinho, velho? Se nós não estamos em guerra, para que serve o exército atuante, rapaz? E o parlamento não poderia ser dissolvido de forma alguma. Aí o rei pega o real, papai, libra esterlina, pega o dinheiro para reprimir os escoceses, mas... cara traíra, velho. Ó, o cara é traíra. Fechou o parlamento. Então, nessa brincadeira, começam a guerra.
do parlamento contra o rei, de partidários do rei contra partidários do parlamento. E foi uma guerra que durou praticamente 6 anos. É uma guerra de inglês versus inglês, de cidadãos, soldados. É uma guerra civil. É uma guerra civil, galerinha. Perfeitinho? Tá aí o choque entre o rei e o parlamento e a motivação. Foi a intolerância religiosa, 1. Foi a disputa de poder, 2. E 3, porque o rei queria se sobrepor ao parlamento britânico, achando que era gente. Ah, papai! Alô, meu amigo Mauro Reis, boa tarde, viu? Boa tarde, Mauro Reis. Tia Yara. Yara, deixa R$1 aí na tela, ou R$2. Beleza, tia. Beleza, tia. Beleza, galerinha. Vou fazer a guerra civil. Assim, a divisão do parlamento britânico, a Câmara dos Lordes, como o nome já está dizendo, eram lordes, ricos, nobre, da igreja. E a Câmara dos Comuns, comum já está dizendo, dos populares. Mas não eram populares, não. Eram burgueses, comerciantes, pessoas com renda, viu? E a gentry, que era uma pequena nobreza, viu? Era uma nobreza nova. Vamos para a Guerra Civil. Na verdade, ela é de 42 a 48. 42 a 48. Um choque entre o exército fiel ao rei, dos cavaleiros, daqueles que lutavam em cavalos, da nobreza, dos poderosos, contra o exército criado e liderado pelo meu amigo Oliver Cromwell. Era um deputado ele, meu amigo Oliver Cromwell. Aqui basicamente são os burgueses e puritanos. Bacaninha? Basicamente, de um lado você tem um rei, os lordes e algumas dissidências lá da gente, da pequena nobreza, uns caras que queriam ser nobre do dia para a noite, com a Câmara dos Comuns. Eu vou botar bem aqui, olha, burguesia e puritanos. E populares. Ah, papai. New Arm Model. Ah, faz de conta que eu sei ler inglês. Nova arma modelo. Novo modelo de arma. Novo exército. Um exército do novo tipo, liderado pelo Oliver Cromwell. Que basicamente era, sabe o quê? Um exército de populares. Um exército de populares. Na verdade, o Oliver Cromwell criou uma forma de atrair a massa para o exército. Que a promoção vai vir pela sua dedicação, capacidade e realização. Ah, meio mundo de cara agora vai entrar no exército que acha que a promoção vai ser rápida. Mas o era. Enquanto que o da nobreza é lenta. Sabe quem venceu depois de 6 anos de fatality?
os cabeça redonda. Tem por que que chama cabeça redonda? Porque os militares do exército do novo tipo, eles botavam a cuia na cabeça e raspavam, parecia um índio. E o da nobreza com aquelas perucas grandes, pesadão, lento. Os cabeça redonda venceram. Então, quando os cabeça redonda deram um fatality no exército liderado pelo rei, o rei vai ser derrubado. É o fim da monarquia. Se é o fim da monarquia, você vai dizer que é uma república. República. Sob o controle dos puritanos. O próprio Oliver Cromwell, que era deputado puritano. O parlamento vai reunir, discutir e aprovar a execução do rei, velho. O rei vai ser decapitado. Quem diria? Olha, vários reis haviam morrido de várias formas. Regicídio, traição, pelas amantes, pela mulher. Mas um rei, sentenciado por um parlamento, julgado por ele e autorizado a execução do rei, pelo parlamento é a primeira vez. É a primeiríssima vez. De boa? Vamos deixar aí R$1 na tela, senhora Iara. Tchê! Beleza, galera. Beleza. A corte concluiu que o rei fizera guerra contra o seu próprio povo. Arregimentou tropas contra o parlamento e se portou como um tirano, um traidor, um inimigo público. E por isso foi sentenciado à morte. O rei foi condenado e foi um marco simbólico na história. A cabeça de um rei rolando em face da afirmação da supremacia do povo e do parlamento. Foi um duro golpe na teoria do direito divino dos reis. Já vou lhe dizer que nessa época, como havia a ideia de que o rei era de origem divina, teve gente que foi pegar e passar a mão aqui, ó, no sangue derramado. Achava que o sangue do rei podia curar as feridas, as doenças, os traumas. Tinha isso? Tinha, velho, tinha. E aqui está o próprio Oliver Cromwell com a cabeça do Charles I na mão. Tá aí o Oliver Cromwell, foi o comandante-mor da Guerra Civil do lado dos puritanos. Aqui está um nobre, aqui está um cabeça redonda. Aí está um nobre, está um cabeça redonda. Veja que o cabeça redonda não tem a origem nobre, a roupa mais simples. O próprio Oliver Cromwell disse que eles poderiam ascender socialmente dentro do exército. Aí o governo dele vai ser... A Inglaterra não é uma monarquia, viu? A Inglaterra é uma república. É uma experiência de 10 anos que eles tiveram sendo república. Só que vai ser um governo autoritário, ligado aos interesses da burguesia. Foi esse parlamento que deferiu que o rei deveria ser executado.
parte dos bens da nobreza do clero foram confiscados pelo Oliver Cromwell, que reprimiu opositores dos Leveres, que defendiam a igualdade social, e dos Dígeres, que queriam a reforma agrária. Ah, papai! Tu é louco, velho. Mas o mais famoso do Oliver Cromwell foram os atos de navegação. Eu peguei atos de navegação lá, estava 51. Beleza, uma boa ideia. Somente em navios de bandeira inglesa ou do país de origem, os produtos podem sair ou chegar na Inglaterra. Eu vou dar um up na indústria naval inglesa. Até hoje, né? Daqui a pouquinho a Inglaterra se torna a senhora dos mares. Literalmente. A Inglaterra vai se transformar na senhora dos mares. Perfeito? Senhora Yara, deixa um realzinho aí na tela. Só um. Beleza. Vou passar, a galerinha tá longe. Até hoje estou esperando o direito de habeas corpus, não veio. Tá aí os atos de navegação. Dá para ver que vai fortalecer a Marinha Britânica. Haja vista que só pode sair da Inglaterra produtos em navios de bandeira inglesa e só pode voltar para a Inglaterra ou em navio inglês ou do próprio bandeira do próprio país. Não pode ser um outro, um intermediário. Aí eram os holandeses. Aí o Oliver Cromwell se dizia o eleito de Deus, predestinado, né? Predestinado. Os atos de navegação muito importante. 2 anos depois, ele também fechou o parlamento e implantou uma ditadura. Só que ele não se dizia ditador presidente, ele se dizia Lorde Protetor. Lorde Protetor da Inglaterra. Fez a guerra contra a Holanda. Nesse mesmo cenário da guerra, os holandeses enfraquecidos na Europa também vão ser vencidos aqui no Brasil, haja vista que eles passaram uma temporada boa de quase 30 anos dominando o Nordeste na época do Nassau, lembra? E eles enfraquecidos lá, por causa da guerra com a Inglaterra, não conseguiram conter cá. Por isso foram expulsos também em 54. Uma curiosidade, o meu amigo Oliver Cromwell morreu em 58 e quem vai assumir é o filho dele, Richard, Ricardinho Treme-Treme. Richard, Ricardinho Treme-Treme. Que vai ser derrubado e vão voltar os Stuart, vão voltar os representantes da monarquia numa restauração monárquica inglesa. Então, a imagem do Oliver Cromwell, provavelmente aqui por trás é o filho dele, Richard. E... deixa eu voltar. Deixa um realzinho na tela, senhora Yara. Só um realzinho, por favor.
Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vou acelerar um pouquinho. Acelerar um pouquinho, ó. Beleza, eu vou passar. Aí Oliver Cromwell morreu. Quem assumiu foi o filho dele, esse rapaz, esse jovem, Richard Cromwell. Ricardinho Treme-Treme. Não vai conseguir se estabelecer no poder, não tinha as prerrogativas que o velho, a força, o carisma. Vai ser literalmente deposto e vai voltar à Inglaterra a ser governada pelos Stuart. De novo, a Inglaterra vai voltar a ser governada pelos Stuart. Se chama restaurar o trono. Então a experiência republicana inglesa foi muito curtinha, né? Na verdade, são 10 anos dessa experiência da Inglaterra transformar-se numa república, coisa pública. O Rei Charles, o Rei Charles II, opa, filho do primeiro, tio filho daquele que foi decapitado? Era anglicano e próximo aos católicos e vai buscar retomar o absolutismo. Na realidade, ele vai buscar um absolutismo próximo ao François. E ele se aproxima de La François, que era católico também. Lembre-se que a Inglaterra é anglicana, protestante. No governo do Charles, ocorreu uma divisão que ainda hoje existe no parlamento britânico. Os Tories são políticos conservadores. A nobreza feudal, os anglicanos, alguns católicos. Tories, os conservadores. E Rights, que são os liberais. Ainda hoje na Inglaterra é o Partido Conservador e o Partido Liberal. Quem está no poder nesse cenário hoje é o Partido Conservador. O Boris Johnson era do Partido Conservador. E lá, essa divisão resultou nos puritanos e opositores ao rei de um lado e os que apoiavam o rei, os conservadores, de outro lado. Notadamente não vão perdurar o resto da vida, mas está aí já um cenário que o parlamento inglês se dividiu, como ele ainda hoje está dividido, galerinha. Ainda hoje há uma divisão dentro do parlamento inglês. Beleza? Beleza de Creuza, rapaz. Beleza de Creuza. R$1 na tela, tia Yara. Beleza, tia Yara. Beleza. Vou passar a imagem. Esse rei queixudo aqui, olha, ele tinha esse queixo proeminente mesmo. Você às vezes encontra imagens dele com o queixo mais proeminente ainda. Esse rei Charles, esse rei Charles aí, olha, queria imitar o rei de La François. Olha aí, ó. O rei Charles queria imitar o Luís XIV. Olha a pompa, olha a pose, olha o tamanco. Quem inventou os tamancos não foi tamanco inventado para mulher, foi inventado por esse cara aí, ó, esse Luís XIV, ó. E você tá vendo que os ingleses estão adotando também. Os ingleses estão adotando também. É uma tentativa de copiar o rei francês Luís XIV. Nem vai conseguir no poder,
nem na influência, nem na pompa. É. Eita, rapaz. Aí vai vir James. James, I gotta run away. James. É a mesma coisa, galerinha. Mesma coisinha. O reinado curto, haja vista que ele vai começar a, vamos dizer assim, provocar uma insatisfação generalizada. Rapaz, o caba quando é governante e consegue desagradar todo mundo, é porque o caba é ruim, viu? Primeiro, ele se casou com uma católica fervorosa. Segundo, que ele se aliou com a França, sua eterna inimiga, porque a França é eterna inimiga da Inglaterra. E aí ele vai tentar restabelecer o absolutismo, e um dos exemplos é impor o catolicismo. De novo, no curto reinado de Jaime, ele tenta restabelecer o absolutismo, impondo já de início a religião católica. Meu amigo, conservadores e liberais se uniram no parlamento e disseram: nós vamos dar um fatality nesse rei. Mas antes de dar um fatality nesse rei, eles mandaram uma mensagem de WhatsApp para o rei da Holanda, antiga inimiga da Inglaterra. Mandaram um WhatsApp para o rei da Holanda, Guilherme de Orange, que era casado com Maria Stuart, filha mais velha de James. Notadamente, havia um temor que, casado com a aliada, o rei tivesse um filho varão e o sucessor ao trono fosse um menino católico, um filho varão católico. Ah, papai. Para isso não se suceder, os deputados estão mandando uma mensagem de WhatsApp para o Guilherme de Orange. Guilherminho, Guigui, meu lindo. Guigui, lindo, gato, gostoso. Ui! Ele era casado com Maria Stuart, inglesa, filha do rei. E disse: ei, brother, vamos fazer o seguinte. Vem ser rei na Inglaterra, mas tu é só um rei de faz de contas. Vem ser rei na Inglaterra, que nós te damos o trono. Tu tem uma herança aqui, porque tu é casado com a filha do velho. Ah, papai. Mas ele exige que o parlamento continue livre e mantenha o anglicanismo e a liberdade religiosa. De novo, a liberdade religiosa. Para que o rei. Não, o rei era protestante, a Holanda é protestante, calvinista. Para que o rei nunca venha perseguir os religiosos de outras igrejas. Será que ele aceitou Guilherme de Orange? Claro, claro. É melhor ser rei na Inglaterra do que ser rei na Holanda. A Holanda era pequena, né? A Inglaterra era uma potência. Visto isso, deixa um realzinho aí, Yara, pra galerinha de Dois no Senso.
Ok, ok, galerinha. Vou passar a imagem, olha. Tá aí o rei James, é a mesma coisa. Tá aí mais uma vez ele tentando copiar agora o rei Luís XIV. Dá para ver a posição, a vestimenta, o cetro, a coroa. Uma diferença que a Inglaterra agora era a senhora dos mares, olha. A diferença é que os ingleses mandavam nos mares. Desde os atos de navegação de Oliver Cromwell, que a marinha britânica se sobrepôs às do mundo todinho, praticamente. Da Europa, né? Da Europa. Tá aí a Bill of Rights, o Guilherme de Orange vai assumir o trono. Guilherme era a pessoa que o parlamento queria. Ele era um rei que aceitou se tornar rei, mas sem os poderes do rei. Como é que o cara aceita ser rei sem os poderes de um rei? Simples. É uma monarquia parlamentarista. O rei reina, mas não governa. Não elabora leis, não sanciona leis, não pega no real. Ah, papai. Bill of Rights, Declaração de Direitos. É uma espécie de terceira carta magna na Inglaterra. E até hoje, basicamente, é do mesmo jeito. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, que o parlamento é que manda. Olha o John Locke, velho. O John Locke esteve presente no olho do furacão. Ele era deputado na época da Revolução Gloriosa, participou das lutas e disse que o Estado deveria garantir alguns direitos inalienáveis aos cidadãos. O direito de rebelião, o direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, e o direito à propriedade privada. O rei não pode, de forma alguma, confiscar os meus bens. E, às vezes, a cobrança arbitrária de impostos é legalmente o rei se apropriando de minha riqueza, de meus recursos. A liberdade do homem na sociedade consiste em não ser submetido senão ao poder legislativo, a lei, estabelecido de comum acordo no Estado, e em não reconhecer nenhuma autoridade ou lei fora das criadas por esse poder. Resulta evidente que a monarquia absolutista, considerada por alguns como o único governo no mundo, é efetivamente incompatível com a sociedade civil. Quando cessa a lei, começa a arbitrariedade. Quando cessa a lei, tem início a tirania. É vero, é vero. John Locke. Tio, esse aí é o mesmo cara da teoria da tábula rasa? É ele mesmo. É o mesmo ninja, viu? Teoria da tábula rasa de meu amigo John Locke. Aquela que disse que quando a gente nasce, nascemos com uma folha de papel em branco. Tem nada lá dentro. Tem nada. Nós vamos preenchendo com as nossas experiências. Beleza de Creusa. A Revolução Gloriosa, galerinha, é um complemento daquela primeira puritana. É um complemento da primeira puritana. Vai ser uma revolução burguesa. O Guilherme de Orange vai aceitar a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, e nela estabelece que quem decide sobre impostos é o parlamento, não é o rei. Vai garantir a propriedade privada dos súditos e vai garantir as liberdades individual, liberdade de expressão, de opinião, religiosa. E aos pouquinhos você vai dizer que o rei é que o primeiro-ministro é o chefe de governo, que o legislativo são os deputados e havia uma Suprema Corte. Portanto, antes do meu amigo Montesquieu fazer aquilo que vai ser chamado de tripartição do poder, ele já existia ele já existia na prática. Vai ser o fim do absolutismo sob a batuta da nobreza, alta nobreza, da burguesia, que assumem o poder e passam a indicar o primeiro-ministro. A Inglaterra hoje é uma monarquia
É uma monarquia parla. O rei reina, mas não governa. É eu lá em casa, reino, mas não governo. É verdade, é a mesma coisinha, viu? O rei reina, mas não governa. Estabelece pela primeira vez a superioridade da lei sobre a vontade do rei e divina, viu, velho? Sobre a vontade do rei, sobre a vontade divina. Na prática, a Inglaterra está nas mãos de um pequeno grupo de burgueses e eles vão alavancar o desenvolvimento do dinheiro, do capital, da indústria. Da indústria. Eles vão dar um up na indústria britânica. Beleza, galerinha? Beleza, povo? Vamos deixar aí R$ 1 na tela. R$ 2, tia Yara Tchê. R$ 2 aí na tela, tia Yara.
Ok. Alô, meu amigo José Marcos, boa tarde lá em CJD. Boa tarde, meu amigo José Marcos. Nós estamos vendo as revoluções inglesas, meu amigo José. É quando surge o primeiro governo parlamentarista, onde o poder do rei foi limitado pela primeira vez, foi na Inglaterra. Maior tolerância religiosa, isso é importante, a Toler Act, é a lei da tolerância, liberdade religiosa aos puritanos, hoje também aos católicos, a Bill of Rights, a Declaração de Direitos, leis que instituem o julgamento de indivíduos através de um júri, massa. O rei perde a prerrogativa de suspender execuções de leis, implantar impostos sem permissão do... Na verdade, o rei se submete ao parlamento, né? É basicamente isso, se você fosse resumir as revoluções inglesas. O absolutismo acaba e o rei passa a ser submisso, limitado ao parlamento britânico. Então começa a nascer a ideia de um Estado liberal com 3 poderes. O parlamento são os deputados, viu, galerinha? O parlamento é o poder legislativo, o primeiro-ministro é o poder executivo, de executar as leis, e o judiciário é a Suprema Corte. Olha como isso daí vai ser visto depois pelo Montesquieu, né? É a famosa tripartição, ou Praça dos Três Poderes lá em Brasília. Então, aos pouquinhos, nós temos um Estado dominado pela burguesia. A maioria dos deputados eleitos eram burgueses, puritanos. Garantiu a liberdade de imprensa e, como John Locke disse, o Estado tem que nos garantir os direitos que são inalienáveis, não podemos passar por o trem. O direito à liberdade, à propriedade, o direito à vida. Você não pode passar esse direito para ninguém, velho. Direito à liberdade, você não passa para o trem. Direito à propriedade, você não passa para o trem. Deu para ver? É. Tcharam, tcharam. Quero ser seu namorado, minha senhora. Eu estou apaixonado. Quero sair por aí. Minha senhora. Minha senhora. Dona Rosinha, rapaz. Dona Rosinha. Dona Rosinha era o nome da mãe do Luiz Gonzaga. Mãe do velho Lua. Vou passar. Bacaninha. Tá aí a atualidade. A titia Elizabeth, que morreu no mês passado. Rei morto, rei posto. E quem assumiu? O homem das mãos inchadas. Olha aí, ó. Já perceberam que as mãos do rei Charles III são inchadinhas, né? São inchadas. Ele tem uns problemas de circulação aí. Olha como ela é mais simples, sorridente. Ele é mais sisudo, né? Vermelhão. Tá aí ela, 2 dias antes da morte da rainha Elizabeth. Ela recebeu a nova primeira-ministra, Liz Truss. E ela tem que dar a bênção, né? A primeiro-ministro, a primeira-ministra, quando eleito. Geralmente ela faz isso indo no parlamento. O rei vai ao parlamento dizer: eu abençoo o governo do primeiro-ministro X. Mas como ela estava idosinha, velhinha. Oh, velhinha. Beleza, né? Vamos fechar, ó. Tarefinha de casa e depois algumas atividades aqui para a sala. Expor 2 características do absolutismo na Inglaterra. A época dos Tudors, José Marcos. Explicite os interesses envolvidos no choque entre o parlamento inglês e os reis da dinastia Stuart.
Choque de interesses entre o parlamento e os reis. Quais as medidas estabelecidas pelo ato de supremacia promulgado pelo meu amigo Oliver Cromwell? Oliver Cromwell, velho. E explicar o que foi a Revolução Gloriosa, que é a de 1688. Não confundir com a Revolução Puritana, que é de 48, 40 anos antes. Visto isso, tia Yara, vamos deixar aí 2 minutos para a galerinha fazer o print, tomar nota. É a tarefinha de casa, de casa. Beleza, beleza, beleza. Beleza, CJD. Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, que ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Lembre-se que a Revolução Gloriosa é a de 88. A anterior é a Revolução Puritana. A Puritana foi depois de uma guerra civil, muito derramamento de sangue. Só que a queda de Jaime II, em 88, vai ser sem uma guerra civil. Vai ser uma espécie de golpe parlamentar que derruba o rei e concede a coroa a outrem. Eu quero a resposta correta aí, galerinha. Alô, meu amigo Mauro Reis. Alô, José Marcos. Alô, você de Dom Inocêncio, de Pajeú, de Ribeiro Gonçalves, de Coronel José Dias. Vamos ver se a galera manda a resposta aí, povo, por favor.
Vamos lá, galerinha. A relação inglesa, a Revolução Gloriosa. A industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia? Não, foi mais acelerada, haja visto o interesse da burguesia. O absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, fortaleceu ainda mais após a Revolução? Não, vai acabar. E não era mais forte e vigoroso que o francês, o absolutismo na Inglaterra. O liberalismo inglês foi derrotado. E os burgueses, contrário ao liberalismo, foram chamados a participar do novo governo. O absolutismo foi derrotado. Os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer um monarca se submeter a uma carta de princípios que fora elaborada pelo parlamento inglês? É claro que sim. A glória da Revolução consistia em produzir um novo regime de forma pacífica. É verdade, chama Revolução Gloriosa. Sem mortes, é verdade. Quando os problemas sociais há muito já tinham sido resolvidos, aí está falso. Os problemas sociais na Inglaterra não haviam sido resolvidos há muito. Portanto, os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer um rei se submeter a um conjunto de princípios que não foi elaborado pelo rei, mas pelo parlamento. Pelo parlamento. Portanto, aí a alternativa correta, letra D de danadinho. A Revolução de 88 na Inglaterra representou o quê? Olha o Guilherme de Orange entrando lá. Ó. A Revolução de 1688 representou o quê na Inglaterra, meus pimpolhos? Meu Deus, não é possível, vai ter uma resposta aí, tia, para nós. Uma resposta. Per favor, em italiano. Vamos lá, galerinha. A Revolução diminuiu o poder do parlamento? Não, ampliou. Extinguiu o poder da monarquia, da aristocracia, com a adoção do voto popular? Não. Na verdade, ainda hoje tem pessoas de origem nobre na Inglaterra. O restabelecimento do poder dos reis católicos durante várias décadas? Não. Os reis católicos foram derrotados, que era o Carlos II e o Jaime II. Representou a derrota do absolutismo? Sim. Tornando o parlamento soberano político da nação? Sim. Veja que na França o soberano é o rei. L'état s'estimoa, a nação.
O Estado era o rei. Deu para ver uma diferença para a Inglaterra? Consolidou o poder do soberano? Não, limitou o poder do soberano. As revoluções inglesas, portanto, letra D de danadinho na questão de número 2. 2, 2, 2. Perfeito? Estamos encerrando já, né, senhora Yara Tchê? Estamos encerrando nossa aulinha de hoje. A temática foram as revoluções inglesas, um conjunto de eventos ocorridos na Inglaterra de choque do rei com o parlamento, que resultou na vitória do parlamento sobre o rei. Beleza? Encerrando aqui, deixando um cheiro na caixa do oi. Deixa eu chegar aqui pertinho da câmera. Um cheiro na caixa oi da galerinha que tá aí aos vivos. Valeu, povo! Tchau, 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 tchau!